Boa noite, eu sou Acílio Simão, estou começando mais uma área live, nosso encontro semanal às quartas-feiras, em Brasília 18 horas, em Londres 21 horas. Estamos no horário hoje sem nenhum problema técnico aparente. Boa noite, bem-vindos, todo mundo chegando. Rosa Pink, bem-vinda, Melina, os nossos velhos conhecidos aqui. Obrigado pela audiência sempre, por nos acompanhar. Bom, vamos começar o nosso área live. Primeiro deixar o nosso recadinho, porque amanhã tem uma live especial com a Fabiana Queiroga, artista plástica super bacana. Felipe, Luciana, bem-vinda. Tomás, bem-vindo. Todos muito bem-vindos. Bom, como eu estava falando, amanhã a gente tem uma live especial com a Fabiana Queiroga, essa super artista, designer. Eu acho que é o nome do momento agora no Brasil, em todas as áreas, né? Estou bem animado para essa entrevista amanhã. Lembrando que na semana que vem a gente vai ter Gustavo Bittencourt aqui, olha que bacana, um dos maiores designers brasileiros da atualidade aqui para conversar com a gente na semana que vem. Tá? A live da Ornari e da Esther Chatan ainda está em negociação com a nova data. E hoje a gente vai falar com o Dimitri Losix, da Shock Design, um dos sócios da Shock Design, lá de Brasília, designer, arquiteto, e um trabalho super bacana na área do design. Entrando mais gente. Bom, eu vou chamar o Dimitri porque ele está lá em Brasília. Vou colocar ele na nossa conversa. Ele vai entrar pelo Instagram da Shock Design, que é a empresa dele. Deixa eu achar ele aqui. Convite feito, esperando ele aceitar. Só um momentinho. Para você que conhece o nosso trabalho, divulgue, apresente para os colegas, para os amigos, para quem gosta de design. Vamos tentar mais uma vez. Espera aí. Opa, chamei a pessoa errada. Vamos lá. Pronto, entrou. Olá, tudo bom, Dimitri? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Desculpa o atraso que eu estava meio brigando um pouquinho aqui com essa tecnologia. Normal. Isso é o mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum do que a gente imagina. Tudo bom? Pois é. Boa noite. Você está em Brasília ou está... Eu estou em Brasília. Estou em Brasília por enquanto. Amanhã eu estou indo para São Paulo, mas É, eu estou numa ponte aérea meio maluca. você estava no Nordeste, né? Uns dias atrás, estava acompanhando. Tava. Eu estava em Alagoas, estava em Maceió. A gente deu uma palestra, eu e a Simone, minha sócia, Bacana. demos uma palestra sobre design sem fronteiras. A relação entre design, arquitetura e design é uma visão mais ampla também. Design gráfico, de produto, design de interiores, tudo apresentado de uma maneira integrada para estudantes universitários. Foi bem bacana, foi bem legal. É necessário, né, esse contato dos profissionais com os estudantes, né? Eu acho que tem uma carência muito grande, né? Porque as faculdades formam os profissionais, mas meio que ficam fora do mercado, né? E aí, quando o profissional entra no mercado, tem o tal do choque, né? Parece que a pessoa não está Sim, fazendo nada. Né? A gente vê casos sim. assim, e eu acho que isso é um distanciamento do meio universitário com o mercado mesmo, né? Bom, Eu acredito que é muito importante que haja uma interação,
mais intensa entre mercado, entre escritórios que atuam, sabe, a realidade e academia, Muito bacana. sabe? Na Bom, forma de workshop, de palestras. é. Bom, falando nisso, eu queria que você falasse sobre a tua formação acadêmica, né? Qual é a tua formação acadêmica? A gente começa a nossa conversa aqui com todos os profissionais e todos os artistas que passam por aqui dessa forma, né? Qual que é a tua formação acadêmica? Então, eu me formei em desenho industrial, duas habilitações, tanto na área de programação visual quanto na área de projetos de produto. Eu Ah, acho que eu não tinha coragem de trabalhar apenas com produto naquela época em Brasília. Falei, olha, eu vou me formar também em programação visual para pagar as contas. E me formei nas duas, eu acho que elas se complementam muito. Eu acredito que muito do que a gente tem no design gráfico ajuda muito no design de produto, seja na apresentação dos produtos, apresentação de uma ideia, síntese, né? Da graduação, eu fui fazer um mestrado na ESD, lá no Rio de Janeiro. E iniciei o mestrado lá em design e tecnologia. Foi um período interessante, mas eu comecei a trabalhar também no escritório de design e foi uma paixão para mim. Foi uma coisa assim, uma experiência muito única, porque como você disse no começo, às vezes a gente fica um pouco afastado da realidade do mercado quando a gente está na academia, e eu estava vivendo uma outra experiência dentro desse escritório. Então, eu concluí os créditos do mestrado, cheguei a qualificar, mas terminei não concluindo, né, esse mestrado. Aí, em seguida, fiz um MBA em gestão de projetos. Na época, eu era um consultor do Sebrae, eu achei que seria interessante ter uma visão um pouco mais ampla de gestão de projeto como um todo. E, recentemente, ano passado, eu me formei, tirei o MBA em marketing na ESPN. E importante. pretendo fazer um próximo MBA, ou pós-graduação em ciência de dados ou X. Tipo, eu acho que eu nunca paro de estudar. Os professores, os meus professores falavam isso, né? Quem vai fazer direito, medicina, arquitetura, essas áreas correlatas não vão parar de estudar nunca. É sempre atualização, né? Por mais que a gente ache que não, Isso. né? Exatamente. Hoje tem uma empresa chamada Shock Design, né? Que é por onde a gente, Uhum, é o Instagram ao qual nós estamos conversando, né? Que é a da tua empresa uhum, hoje, que é muito bem sedimentada em Brasília, né? Quanto uhum. tempo tem a Shock Design de vida, assim? De vida, a Choque nasceu em 2018, né? Então são 4 anos, né, de história, mas a minha relação com Simone, a gente trabalhou num outro escritório juntos, chamado Domingo. Então, eu e Simone estamos juntos aí há 7 anos, Então já né? tem uma alquimia muito Agora, a boa. minha carreira profissional são 16 anos, Simone também, 16 anos na pista, né? E Trabalhando com design ou arquitetura. A Shock Design hoje é formada, são 3 sócios, se eu não me engano, é isso? São 3 sócios. A Shop Design ela tem uma proposta de um design de um design estratégico, né? Então, a gente trabalha com 3 frentes que se complementam. Temos a frente de arquitetura comercial, a frente de design, dentro de design de ter ramificações, produto, embalagem, design gráfico, branding, e temos a parte de gestão de negócios também. Ah, Então são 3 sócios, Marília Turíbio, Simone Turíbio e eu, Dmiro Lossix. Cada um é head em uma determinada área, mas todos conversam sobre todas as áreas também. Cada um se responsabiliza por uma área, mas isso não significa que haja uma troca entre profissionais, né, e de ideias. Então, acho que isso que torna, de certa forma, rico esse processo, entendeu? A proposta da Choque ela é bem interessante porque ela reúne diferentes pontos de vista para resolução de problemas e eu acho que a solução que a gente oferece ela termina sendo bastante completa, sabe? Porque a gente percebe que às vezes para um determinado cliente nosso
a arquitetura não é o suficiente. Às vezes a pessoa precisa trabalhar a marca dela, por exemplo. Em alguns casos, não basta trabalhar apenas a marca, tem que trabalhar o produto, tem que trabalhar a estratégia comercial, estratégia de apresentação dos produtos, estratégia de venda. A gente tem alguns cases bem interessantes, assim. Tem um case que eu adoro, que é o da James, né? Da Móveis James, que eles nos procuraram, a gente procurou eles, na verdade, para apresentar o nosso portfólio e tudo mais. Houve aí uma sinergia muito bacana, e daí a gente resolveu desenvolver uma linha de móveis para eles, né? Só que a gente percebeu que, feito esses móveis e tal, a empresa ela demandava de outras soluções de design, né? Por exemplo, o móvel está lindo, mas às vezes ele não entrava no ponto de venda que a gente gostaria que ele entrasse, porque a apresentação do produto não está legal, o catálogo não está bom, a direção de arte das fotos não está legal, a marca não tá bacana, entendeu? Então, no caso da Jams, a gente trabalhou na marca, a gente trabalhou no estande de vendas, a gente trabalhou a apresentação dos produtos nas redes sociais, direção de arte, até no site a gente, né, orientou para que a experiência como um todo fosse fortalecida, né? O design por si só, um produto, uma cadeira, não é o suficiente para ser um sucesso de venda, entendeu? Tem que É um pensar mix de soluções, é um ecossistema de design, na verdade. É isso que a Choque oferece. tem que pensar como ela vai ser entregue, como é que é a apresentação dela, como é que ela chega no consumidor final, né? Todas essas Isso, coisas, no final das contas, impactam. exatamente. Enquanto Toda jornada, ela é relevante, entendeu? Como você falou, até como o produto chega, a embalagem desse produto, entendeu? A forma como o atendente conversa com o cliente, a forma como esse produto ele é apresentado, tudo isso influencia em venda e em experiência. isso que você está falando é muito relevante, porque eu já vi é, nesse campo, né? Eu tenho 20 anos de mercado, mais de 20 anos de mercado, né? E nessa área de estudo de mercado, de estudar o mercado, de observar o mercado, acho que mais de 10 anos. E eu vi muito produto bacana ser apresentado e morrer, não chegar ao ponto de venda, ou ter uma vida muito curta no ponto de venda, né? Por Isso, esses erros que você está falando, né? Essa falta de conexão e a falta de conexão da empresa com o ponto de venda, que é a mais importante, né? isso. Produtos sendo vendidos errados para o consumidor final. Então, isso é muito sério. É, é exatamente isso. Então, a gente está até desenvolvemos uma metodologia com o Sebrae Nacional e a Bimóvel para orientar micro e pequenas empresas sobre como utilizar o design de uma maneira mais madura. Então, é um programa muito legal, uma metodologia muito interessante, que a gente já vai implementar, se Deus quiser, até assim, no começo desse ano, espero que dezembro isso já comece a rodar, mas se não, janeiro isso já vai estar rodando, entendeu? Que é justamente para mostrar para as empresas que lançar um produto é uma tarefa que vai além de apenas criar alguma coisa, prototipar e botar na loja, entendeu? É um pouco mais complexo. É importante que a gente saiba, primeiro, faz as perguntas certas antes de desenvolver o produto, entendeu? Saber desenvolver um bom briefing. E um bom briefing, ele parte de uma boa análise de mercado. Vamos fazer um cruzamento aqui, por exemplo, de algumas indústrias que desenvolvem produtos com um pouco mais de maturidade. Se pegar, por exemplo, a indústria de automóveis, uma indústria de produtos cerâmicos, que tem mais a ver, né, com arquitetura, pode perceber que eles fazem análises de mercado complexas, eles fazem entrevistas com arquitetos que são, de certa maneira, influenciadores, eles se preparam com muita informação, assim no caderno de tendência, como a WGSN, eles se preparam com muita informação antes de criar. O primeiro ponto é isso, da pesquisa. Então, a criação, o primeiro ponto, ela não pode sair da cachola do designer, entendeu?
com base em preferências pessoais ou egóicas. Isso aí não vai funcionar, né, para determinados perfis de empresa, né? Design art funciona, mas não é toda empresa que está calcada nisso. Então, o primeiro ponto é saber fazer um bom briefing, é elaborar isso, uma boa demanda de requisitos de projeto. Depois, saber, obviamente, desenvolver esse produto mantendo as características originais. Todo o design, ele é, de certa forma, de alguma maneira, é um pouquinho disruptivo, porque design tem a ver com mudança também, né? A pessoa contrata um designer porque ele quer alguma coisa diferente do que ele tem, né? Pode ter até sintonia com o mercado, mas é diferente do que ele tem. Então, ele tem que estar preparado para essa mudança. Então, a gente também, é importante avaliar se a empresa está preparada para desenvolver um produto novo. Ela está preparada para ter, às vezes, novos acabamentos, ela está preparada para mudar certos processos, ela está preparada para, digamos assim, sair um pouco da sua zona de conforto. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada. A responsabilidade do sucesso do produto não está apenas nas costas do designer. É um trabalho de equipe. É design, mais indústria, mais a parte comercial. Desenvolver o produto, a empresa tem que saber como lançar o produto. Eu fico louco, eu vejo assim, por exemplo, tem alguns produtos nossos que chegam na loja, a loja vende a 60 mil, 70 mil. Aí eu penso, cara, houve sim uma mudança de preço, de especificação dos produtos, né? A ancoragem está bem diferente, né? Você tem produtos que a pessoa paga normalmente como se pagasse o preço de um carro, né? Uma mesa, uma cadeira, entendeu? Eles não acham tão estranho assim. No entanto, eu acredito que a forma de apresentação desses produtos ainda é antiga, ainda é daquele produto que não custava tão caro assim. Então, o lançamento desses produtos eles têm que ser um pouco mais elaborados também, sabe? Eu tenho que ter campanha, eu tenho que ter outras formas de sedução e de venda desse produto que ajudem esse novo produto a performar. E por último, a gente tem que pensar muito no pós-venda, né? Então, por exemplo, poxa, eu lancei um produto. Será que eu tenho, por exemplo, alguns KPIs para auxiliar assim, no monitoramento do desempenho desse produto? Sabe? Será que ele está no seu desempenho máximo? Será que a campanha que eu estou utilizando está certa? Será que a cor, o acabamento que eu escolhi está certo? Será que esse produto foi lançado no time correto? Entendeu? Então, esse pós é muito importante. E o pós envolve também o envio desse produto para concursos de design, para mostras de decoração, como o caso a cor e tal. A promoção do produto ela não é apenas no momento do lançamento, ela é constante. Então, essa metodologia que a gente formatou foca muito nisso, em todas as dores que nós designers passamos, entendeu? Junto às indústrias. E todas as dores que eu vejo que as indústrias passam também, a gente compilou nesse material que está bem legal. Bacana, bacana. A sua empresa tem uma filosofia do design 360 graus, né? Que era isso que você estava falando. Esse Isso. total sobre tudo, né? Que é muito raro no mercado. Às vezes você tem lá o design de produto, ele só faz o produto. E em alguns casos também tem designers de produto que não conseguem a produção. Ele tem que terceirizar isso para uma outra pessoa, né? Tem Uhum. aqueles que vão no peito na raça, igual o Sérgio Matos, que cria o seu próprio meio de produção, né? Bem sucedido, Uhum. é um dos casos do mercado, mas na maioria a gente vê o designer que vai com essa fantasia de que vai desenhar não é uma fantasia, na verdade, eu acho que isso é um vício do mercado, do mercado, da formação. Né? As pessoas são treinadas a criar e não executar. Era uma coisa que a gente estava falando aqui no começo, né? Na maioria das vezes. Né? E a gente vê também a questão dos designers que não conseguem se comunicar com a indústria, né? Por essa carência. Uhum. Né? É, Pode porque falar. assim, é engraçado que quando a gente fala de criatividade, né, as pessoas acreditam que a criatividade está muito ligada apenas ao processo de concepção. Aquela parte assim da folha em branco e você, de repente, desenha algo ou modela algo incrível no computador. Eu acredito que um design ele é testado, a criatividade dessa pessoa ele é testada de verdade mesmo, quando ele pega o produto para fazer.
Eu estou desenvolvendo agora com uma artista uma linha de luminárias que trabalham com neon e o vidro todo escultural, e a gente estava na fábrica agora conversando. É no momento que você está numa fábrica, no momento que você vai discutir, por exemplo, como você vai colocar um driver de 14 centímetros por 2 de altura dentro de uma peça super esguia, como você vai botar um sistema que dá choque numa plataforma de aço que tem que ter um, sabe, um acabamento muito primoroso, como você vai conciliar o estado da arte, a criação, com a manufatura, é nesse momento que você é testado de verdade, sabe? É nesse momento que a criatividade ela tá a 1000 por hora. Eu me lembro que quando eu estava desenvolvendo trabalhos na Crama, foi um dos primeiros escritórios de design que eu cheguei a trabalhar, os momentos que eu acho que a gente discutia mais projeto e que eu achava que as soluções mais criativas vinham, era justamente quando a gente resolvia questões de execução, como eu vou tirar aquela ideia do papel. Inclusive discutindo com o empresário, com o dono da fábrica, soluções sobre, por exemplo, o cara trabalha com perfil X, que às vezes não casa, né, no projeto, ele é grosso demais, ele sai, ele está em desacordo com a linguagem do projeto. E cabe ao designer defender aquela ideia e propor soluções que tenham viabilidade de produção, entendeu? Então, para isso, o designer ele tem que ter, de certa maneira, uma vivência muito grande em chão de fábrica. Olha, eu vou te falar, a maioria dos designers que eu admiro, que eu acredito que fazem um trabalho muito interessante, passaram em algum momento, alguns anos, no chão de fábrica, em posições muito pouco glamurosas, entendeu? Ganhando mal, respirando serragem, entendeu? Lidando com gente grossa, sabe? Mas aprendendo, aprendendo. Eu vejo muita gente que entra no design, eu adoro fazer comparações com gastronomia, né? Então o cara quer entrar no design como, por exemplo, a pessoa que gosta de cozinhar, ele acha que quando ele começar a sua carreira de chefe, ele vai chegar como um Fogaça, cheio de tatuagem, assim, gritando com todo mundo e criando as coisas muito loucas. Não, cara, ele vai começar lavando prato. Ele vai começar assim, bem de baixo, entendeu? Aprendendo mesmo, até chegar o momento que ele vai poder botar um pouquinho de expressão ali do que ele está fazendo. A mesma coisa com design de produto, a mesma coisa com qualquer área. O cara é advogado, ele vai começar carregando o processo. O cara é engenheiro, ele vai começar fazendo levantamento de obra, contando parafuso. Qualquer área, assim, entendeu? Não tem atalho para o Não, sucesso nesse sentido, entendeu? Você é, tem que, de certa forma, estar disposto a passar por um processo de aprendizagem que nem sempre é agradável. Ele demanda esforço, ele demanda paixão, ele demanda dedicação. Tudo que é bom nessa vida demanda esforço e dedicação. Nada de bom vem fácil. nada de bom vem fácil. E você fez uma analogia muito interessante, né, com a gastronomia e com as cozinhas industriais que a gente chama, né? Que a gente vê só o prato pronto ali e acha que é só glamour, não é só assim, né? Cozinha é um negócio barra pesada, de certa forma, e você tem que passar por todos os níveis, até para quando você for chefe, saber por que o teu prato está dando errado, porque alguém fez alguma coisa errada ali no meio do processo, né? Para poder corrigir tudo. Só que eu acho que na indústria, e não é um erro, na verdade. Eu acho que eu tenho comentado isso aqui com todos os designers que eu tenho entrevistado. Nós ainda estamos criando a nossa história no design. Nós somos muito jovens nessa conversa toda, né? Os italianos, os alemães estão muito na frente da gente em todos os sentidos, né? Na indústria, inclusive. E a gente está começando. Eu acho que a gente está começando ainda a criar um certo rumo, né? Eu acho que o design brasileiro ainda está criando isso, começando a criar profissionalismo, né, mais profissionalismo. E aí a gente não tem essa indústria bem formada também para receber esses profissionais desde o começo. Né? E Olha, aquela coisa que eu falo para você, uhum, de ter a escola, o meio acadêmico com o profissional, né? Porque se você tivesse isso bem formado, era migrar quem está começando a se formar para começar
a estagiar em indústria para poder aprender o chão de fábrica, porque o chão de fábrica é que molda o designer de certa forma, como você falou, né? Um dos fatores importantes. Olha, vamos analisar, fazer uma análise histórica aqui, né? Eu assisti recentemente uma palestra do José Merege, designer que se formou na década de 70. Tá? E é um cara que trabalhou em várias indústrias, passou por várias indústrias, Tramontina, Alvejames, Thier, Sacaro, trabalhou em várias indústrias. Aí Só vamos avaliar como era o mercado de consumo na década de 80. Ele se formou em 76, né? Estagiou em alguns lugares, tal, vamos pegar 80. Como é que era o mercado de consumo de decoração? Vou pegar móvel, tá? Na década de 80. Na década de 80 tinha Pinterest? Não tinha Pinterest. Na década de 80 tinha Instagram? Não tinha. Você tinha acesso a que revistas de design e decoração? Quase nenhuma. Era super difícil você ter acesso ao que havia no lançamento. E o Brasil era um país fechado. Vamos pensar nisso, um tesão de carro era uma Belina, era um Del Rey. era. O nosso mercado de consumo era fechado, era quase soviético, não, a gente não importava nada, nada. O Brasil era um dos mercados mais fechados do mundo. E você tinha uma classe média pequena, ainda no país, de certa maneira, pobre, entendeu? E o que você fabricava, vendia. Então, a indústria de móvel na década de 70, 80, ela exportava por uma questão de câmbio, entendeu? Várias indústrias do sul exportavam por uma questão de câmbio, porque era barato exportar para né, o mercado americano, achava o nosso móvel barato. Ou então a gente vendia um móvel sem muito refinamento, porque o mercado não estava tão educado assim. Aí vou pensar agora como é que é projetar em 2000. A gente já tem Pinterest, você já tem Instagram, você já tem várias referências estéticas inúmeras. Você tem um mercado muito mais aberto do que naquela época, a gente importa mais. As Várias, tem lojas que importam móveis italianos, você tem acesso a isso. As pessoas viajam mais também. Então, é um mercado que está mais aberto, inclusive, a consumir design. Então, a questão é, se você, a gente está, de fato, muito atrasado em relação à Itália e à Europa, sim, porque a gente estava isolado do mundo, ficamos isolados por muito tempo, entendeu? O mercado brasileiro começou a abrir a partir de 95, foi Collor que começou a abrir esse país, entendeu? Ele dizia que nossos carros eram carroças, de fato eram, entendeu? Você não tinha Renault, você não tinha Honda, você não tinha Hyundai, você tinha um Fiat, aquele Fiat 147 horroroso, entende? Então, o mercado mudou muito. E as indústrias nacionais hoje percebem que o público consumidor ele está mais exigente. Eu vejo isso em pequenas coisas. Você vê, por exemplo, café. As pessoas compravam café no passado, era café extra forte ou tipo exportação. Exportação entre aspas, né? Hoje você compra um catuí amarelo da Serra da Mantiqueira, entendeu? Cereja descascada, fermentado 48 horas. Olha só a quantidade e olha quanta informação também, quanta informação. Nesse sentido, você precisa de um profissional que vai pegar toda essa informação, todo esse valor agregado e vai transformar tudo isso em linguagem visual. Então, mesma coisa, design de produto, móvel, entendeu? Você tem tantos acabamentos hoje, você tem tantas marcas, que de fato a indústria não tem muito para onde correr. Ela precisa de um designer para poder se manter singular nesse mercado, porque a gente não vive mais esse oceano azul, onde qualquer produto performa. A gente vive cada vez mais no oceano vermelho, onde você tem produtos maravilhosos. Você vai no supermercado nos Estados Unidos, eu não embalagem maneira, tanto produto que parece que é super elaborado, você compra nem é tão bom assim, mas pelo menos eles sabem vender muito bem. O nosso mercado ainda tem um longo caminho pela frente. E eu acredito que tem muito trabalho para essas novas gerações de designers. Muito. É um mercado que ele está se desenvolvendo e está se desenvolvendo a olhos vistos. Na minha época, quando eu estudei design de interiores, eu fiz design de produto um certo tempo,
e o curso não me agradou, certo? Não me agradou e eu deixei. E naquela época, os meus professores já falavam que o mercado ia formar mais designers do que conseguiria absorver. Naquela época, se falava isso, há 20 anos atrás. Né? E eu estou presenciando um boom, uma geração, um baby boom de designers formidável, de designers de boa qualidade, né? No mercado, no geral, e saindo do eixo Rio-São Paulo, né? E Minas e começando a dar a ter uma explosão Brasília, Nordeste e outros estados também que não tinham tanta tradição nessa área, né? Não estavam tanto no eixo. E eu tenho comentado isso com os designers de Brasília que eu entrevisto aqui, né? Tá surgindo uma geração muito bacana em Brasília, de profissionais de qualidade e que estão ficando em Brasília. Eles não vão mais para fora. Eles vão para fora para fechar negócio, mas permanecem na cidade e muitos deles produzem na cidade, né? Isso está muito bacana. Com certeza. A Fazer, gente aprendeu com a Nike. Acho que o povo fabrica tênis da Nike é na China. Agora, a concepção é na Califórnia, entendeu? Brasília, ela pode muito bem se tornar um centro de exportação de criatividade, de inteligência, entendeu? Brasília tem uma baita de uma qualidade de vida. Eu adoro essa cidade, entendeu? A relação é meio abusiva, assim, porque eu gostaria de sair também, mas eu gosto daqui. Sabe aquele relacionamento, assim, que, né, você quer sair, mas também tem uns pontos positivos, mas enfim. É, tá chovendo muito aqui, então tem uns raios, tá? tá sem problema. E aí, Também estamos na mesa. nesse sentido, nesse sentido, eu vejo que primeiro, o mercado ele está mais complexo, né? E a gente está demandando outros Brasis. Quando você vê, por exemplo, o trabalho do Mula Preta, a Mula Preta mostra um design brasileiro nordestino, entendeu? Eu acho que a gente tem que sair da ideia de que o Brasil ele só tem que ser representado por Rio e São Paulo. O Brasil é muito mais diversificado que isso. Eu vejo trabalhos da Ilha do Ferro, por exemplo, a gente fez curadoria para Nova York, fizemos curadoria para o México e tal. E, por exemplo, os trabalhos desenvolvidos em Alagoas, na Ilha do Ferro, fazem bonito em qualquer capital mundial, entendeu? Então, eu acredito que o mercado se tornando mais complexo, ele vai demandar soluções que vão partir de outras áreas, porque as pessoas querem ver diversidade, elas querem ver novos olhares, entendeu? Para você pensar em diversidade, você tem que pensar em outros centros que não apenas o Rio e São Paulo. Mas é óbvio que é fundamental você ter um pezinho nessas duas cidades, Rio e São Paulo. Você está falando da geração de Brasília, né? A gente só conseguiu, de certa forma, espaço junto a boas indústrias apresentando os nossos trabalhos em feiras em São Paulo, ou participando de feiras em São Paulo, visitando feiras em São Paulo, conhecendo clientes, fazendo networking em São Paulo. Então, eu acredito que você não pode ficar preso a um ponto só, você pode escolher um local para você ter qualidade de vida, mas eu acho que você tem que estar no mundo, na verdade. Né? Eu estou falando muito de São Paulo, mas, poxa, tem um mercado muito bacana nos Estados Unidos também. Tem um mercado muito bacana na Europa, entendeu? Tem um mercado incrível no Oriente Médio, sabe? E você pode atender com a internet, porque, graças a Deus, o nosso trabalho é capital intelectual. A gente cria, especialmente quem faz marca, quem faz design gráfico, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, entendeu? Eu falo nessa questão da geração de designers, eu estou me referindo, que nem todo mundo conhece Brasília, né? Como a gente. Eu fui criada em Brasília. Então, o que acontece? O que eu estou falando é em relação à industrialização mesmo, né? A carência de se produzir algumas coisas que o designer tem que acabar achando as soluções. Por exemplo, como é o caso do Felipe Zorzetto, né? Toda a produção dele é feita em Brasília, não faz nada fora, por enquanto, né? E você vê um móvel de extrema qualidade, num lugar que tem uma certa carência de uma mão de obra especializada para determinadas coisas. Conversei com a Cioli Félix na semana passada, foi Uhum. na semana retrasada, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essas dificuldades que tem da produção. Eu fui criada em Brasília e sei dessas dificuldades. Na minha época, pelo menos, a gente tinha, né?
de achar bons profissionais para fazer determinadas coisas. A gente era obrigado a importar de São Paulo determinadas coisas, de outros lugares e tal. E até a gente teve uma época em Brasília muito ruim que se importava, por incrível que pareça, arquitetos de fora para construir shopping, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Sim, Tendo sim. excelentes profissionais dentro da cidade, né? Uhum. Não, eu entendo isso. Mas, assim, aqui, Brasília é uma cidade administrativa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, quem mora em Brasília vive o cotidiano de você o tempo inteiro ver nas paisagens obras de gênio. Tem Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, William Canto, Marx, sabe, Falcão, em Maria qualquer esquina. Acho de longe é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Brasília é um primor e não tem como isso não influenciar de alguma maneira a nossa visão, o nosso ponto de vista. Então, acho que Brasília forma excelentes criativos, excelentes designers, excelentes arquitetos, excelentes decoradores, excelentes profissionais que mexem com criação. Porque você vive constantemente uma cidade muito estética. Agora, a questão da indústria, graças a Deus, hoje, com, cara, em uma hora e meia, você está, sei lá, em São Paulo, 2 horas, você está em Rio Grande do Sul, está perto, entendeu? E hoje a gente tem ferramentas de projeto que permitem você projetar peças para qualquer lugar, entendeu? Do mundo. Então, como eu disse, a gente não tem que pensar que o Brasil tem que ser necessariamente um polo de produção. É claro que tem alguns designers que focam numa linha mais autoral. Então, eles desenvolvem as próprias peças, né? Mas o design art. Eu acho que é um mercado que ainda é muito fraco no Brasil. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, Nova York, existem profissionais que só fazem design art, como os irmãos Campana fizeram aqui. Então, trabalham em peças que são únicas, exclusivas. No Brasil, eu vejo o Estúdio Rain, faz um trabalho maravilhoso nessa direção, uma pegada mais contemporânea, né? Mas tem o Rodrigo Almeida, também faz um trabalho muito bacana. Pedro Franco faz um trabalho muito bacana nessa linha de design art. Aí, nesse caso, eu acho interessante você estar bem próximo da produção, porque faz parte do processo, né, de desenvolvimento. Até Sérgio Maia, porque, enfim, o Sérgio Matos faz um trabalho bacana também, mas o Sérgio Matos ele diversifica. Ele tem peças que ele faz de ateliê, porque alguns insights só vão surgir na lida com o material, entendeu? E ele tem uma linha, por exemplo, que é uma linha mais comercial, que ele desenha para grandes indústrias, né? Então é, ele diversifica. ele Mas eu disse que acredito que Brasília tem espaço, né? O Felipe mesmo desenvolve peças muito bonitas, ele trabalha marcenaria de maneira artesanal, tá ok. Eu acho que varia muito de perfil para perfil. Eu acho uma dor de cabeça lidar com produção. A gente já atende assim, como eu já faço, design gráfico, Simone, arquitetura, Marília mexe com design estratégico, entendeu? São muitas frentes. Aí pegar produção ainda, eu acho que é abraçar coisas demais. Mas eu admiro essas pessoas. E no nosso caso, o tete a tete que a gente tem com as indústrias, né, de estar visitando, de ver os protótipos e tal, é muito intenso. Então, o fato de a gente estar em Brasília, de certa forma, não atrapalha tanto esse desenvolvimento, essa abertura de mercado. bacana, bacana. A gente está vendo a evolução, né, das coisas todas, está vendo esse mercado ficar um mercado de gente grande, né? Tem muita coisa ainda para ser colocada e resolvida, né? Mas a gente vai acertando, né? Eu Com certeza. Eu acho, como eu disse para você, o mercado, o Brasil, ele abriu vamos pegar aqui 90, então uns 30 anos que esse país abriu mesmo para importação. Há pouco tempo que a gente começou a ter, por exemplo, um acesso muito maior à informação também, né? Eu falo com relação às redes sociais, eu falo com relação a referências. Cara, no passado, um arquiteto era a pessoa que detinha, por exemplo, conhecimento do que era tendência no mundo, porque ele comprava revistas importadas, porque ele viajava para fora, entendeu? O cliente normal, ele tinha que se satisfazer com uma revista Casa e Jardim, entendeu? Que não tinha lá muita inovação. Hoje, quando você pega um cliente para
fazer um projeto de interiores, essa pessoa vai chegar para você com um pendrive com 2 gigas de referências que ele pegou no Pinterest. Às vezes ele vai ter mais informação do que você, dependendo do nível de dedicação que ele tem na pesquisa de referências estéticas. Então, assim, o mercado mudou. Então, nesse sentido, a indústria ela vai ter que pedalar para atender esse público que tem 2 gigas de referências de decoração no Pinterest. Essa pessoa, ela está hiperconectada, ela está vendo tudo o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, você consegue ver no Behance da vida o que um jovenzinho lá da Polônia está desenhando semana passada. Entendendo? E às Então, vezes fazendo ao o vivo. consumidor está muito mais exigente. E o mercado também está um pouco mais saturado de boas inovações. Então, nesse sentido, eu acho que o designer ele se faz cada vez mais necessário nessas indústrias. Eu faço sempre uma comparação aqui entre o design do produto e a moda, né? Eu brinco, essa coisa que você estava falando do Sérgio, eu chamo de prêt-à-porter e de alta costura. Ele tem a alta Uhum, costura que é feita à mão e o prêt-à-porter que a indústria fabrica sob demanda, né? Para pagar as contas, de certa forma, né? uhum, E aí, eu acho que o design está se aproximando muito desse calendário maluco que a moda tem, né? Que são 2 coleções por ano, e hoje você vai olhar as coleções, você vê coleção luxo, coleção prêt-à-porter, coleção noivas, viraram a indústria da moda, que já tinha um calendário muito louco, está crescendo muito mais ainda, né? Com muita gente nova surgindo e tudo. E a impressão que eu tenho é que o design de produto e a decoração está meio que tentando acompanhar isso. Você estava falando agora de informação e tudo, sim. e aí eu peguei birra de carrinho de chá. Eu não posso ver mais e eu não falo mais quando. Pode ser o designer que for, se ele tiver um carrinho de chá, eu não Uhum, mostro mais, porque virou um assunto cansativo, né? Toda a coleção tem que ter um diabo de um uhum, carrinho de chá. Essas modinhas, né, que a indústria tá cedendo de certa forma, né? E aí você uhum, começa a ver que todos os carrinhos de chá são iguais, de certa forma. Um uhum. ou outro você olha e fala assim, mano, esse conseguiu ter uma inovação, né? Mas a indústria está meio que obrigando os designers a criar coleções, como a indústria do perfume, né? Eles criam mil, Olha, eles posso criam ser mil franco coleções contigo? por ano e sobram 2 no mercado. Para ser franco contigo, eu não acho que a indústria obrigue o design a fazer nada. Não a indústria brasileira. Acho muito, muito, muito complicado. É até uma questão assim que eu levanto. As indústrias, às vezes, elas dão até espaço demais para designers, especialmente os terceirizados, criar. A questão de um determinado produto, tá na moda ou não, entendeu? Isso muitas vezes vem como demanda do designer. Designer que pesquisa, que vê, que participa às vezes de uma casa cor, que procura uma determinada referência, mas são poucas indústrias que chegam com um briefing. Essa que é a questão, com um briefing tão fechadinho, você olha, eu quero um carrinho de chá desse jeito. E eu confesso para você, eu estou já há um bom tempo desenhando para indústrias e eu nunca me deparei assim com uma indústria que chegasse para mim com um briefing muito fechado. Pelo É, contrário, é aberto demais. É aberto demais. Então, aí é que a gente tem que levar em conta uma questão muito complicada, que é as fontes que a gente tem de referência. Design é linguagem. Design é comunicação. Né? Eu acredito muito nisso. Acho que nós da Choque acreditamos bastante nisso. Então, onde você procura as referências para você desenvolver um produto? Que história você quer contar naquele produto? Que linguagem você vai utilizar? Qual fonte você utiliza para desenvolver algo novo? As fontes, elas estão ficando mais comuns a todos. Isso é uma questão um pouco complicada. A gente está vivendo, não sei se você percebe isso na decoração, isso é bem claro na decoração, e eu acho que na moda também, que é uma interestização da estética. Então as coisas vão ficando mais ou menos homogeneizadas, entende? Em termos de visual, de mensagem, sabe? E às vezes acontece um designer partir de uma fonte que está um pouquinho esgotada, talvez, entendeu? Está um pouco Pinterest demais. Esse pode ser um problema. E aí a gente tem essa sensação de déjà vu, né?
Ah, já vi isso. Ah, isso aqui não me parece tão novo. Mas, por outro lado, é importante a gente ter uma noção que é a seguinte: quando a gente pensa em indústria, estou falando, não estou excluindo todos os designers que fazem coisa autoral, tá? Todo designer que faz a arte, que eu acho que eles têm o mercado deles. Mas quando a gente fala de indústria movimenta, tem indústria que tem um capital, um giro, tem que levantar todo mês de venda uns 2 milhões, só para ficar no zero a zero, entendeu? Tem que vender muita coisa. Então, nesse sentido, ela tem que ter uma noção do que tem saída. E é engraçado que o gosto médio, às vezes ele é mais afeiçoado a coisas familiares. Quando eu falo familiares, é o que eles estão vendo no Pinterest, entendeu? Do que coisas extremamente inovadoras. Nem à toa que você tem, como na moda, por exemplo, você tem alta costura, você tem prêt-à-porter. A moda exemplifica muito bem isso. Assim como na gastronomia você tem alta cozinha, você tem fast food. Eu falo, o que que vende mais? Tem umas franquias do Le Bocuse ou do McDonald's? A gente tem que lidar com o mundo tal como ele é, e não como ele deveria ser. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho Justamente. que saber, eu estou desenhando para quem? Que perfil de indústria é esse? O desenho que eu faço, por exemplo, para uma América Móveis, não é o mesmo desenho que eu faço, por exemplo, para uma indústria de grande produção. Uma Lopas, por exemplo, não é, entendeu? Porque são públicos-alvos diferentes, são demandas diferentes. E no final das contas, essas empresas elas têm demandas de faturamento, de venda, de perfis de clientes completamente distintos. E aí eu acredito que o design ele tem que ter esse poder, essa empatia, entendeu? De saber reconhecer a necessidade daquela indústria, entendeu? E traduzir aquilo em produto, entender a necessidade daquele perfil de cliente que aquela indústria trabalha e traduzir aquilo em produto. E não aplicar uma receita própria que ele tem, que ele utiliza para todos. É o que eu vejo que algumas pessoas com design muito autoral fazem. Isso é uma falta de maturidade profissional, eu acredito, porque eu acho que um profissional de design, se ele pensa assim em trabalhar com muitos perfis de cliente, ele vai ter que se adaptar a cada perfil de cliente. Você não vai projetar a mesma coisa para James que você vai projetar para Breton. Não é nem ético isso. Entendeu? Então não tem fórmulas. Cada caso merece um estudo, cada caso merece uma avaliação diferente, um produto único. Porque a empresa, ela contrata a gente para desenvolver singularidade. Ela quer uma coisa dela, com a cara dela, com a identidade dela. Não é com a minha identidade. É que dar choque. É claro que a gente coloca lá um tracinho, entendeu? Mas o DNA é o DNA da empresa. E é importante que a gente tenha essa maturidade, essa visão, entendeu? Entendi. E você tocou num ponto agora, né, que é a demanda de mercado. Às vezes a história do carrinho de chá é uma demanda do próprio mercado que está exigindo, e aí a indústria está Isso. reagindo. Ela está revisando e eu já desenho, cara, já Não tinha pensado. teria um. Talvez eu tivesse um se minha casa fosse um pouquinho maior, não sei. Eu adoro beber, mas eu acho que eu tenho um problema, eu não teria maturidade psicológica para manter um carrinho de chá cheio. Porque não seria chato, porque de bebida alcoólica, enfim. Eu tenho uma adega aqui em casa que ela vive vazia. A adega Cacho, a gente fez ela com formato escultórico para a pessoa não ficar constrangida de deixar ela vazia. Entendeu? Porque ela fica linda vazia. Se quiser deixar ela cheia, ela fica linda cheia também. Mas não é todo mundo que tem maturidade para deixar uma adega cheia. Mas tem que ter o consumo, né? Porque a função do negócio Para é o fazer consumo. sentido, né? Para fazer sentido, sim. Que adianta fazer uma coisa para ser capa de revista o tempo todo, né? Sim, sim, cara, tem que funcionar. Olha que coisa louca. Como a gente está, às vezes, na nossa bolha, né? Eu estava conversando com uma vendedora de uma loja, não vou dizer o nome, loja bem chique, e com uma arquiteta, no evento da Casa Cor, né? E no meu universo de design, eu penso, poxa, uma peça com design assinado, com premiação, uau, isso aí é receita de ouro para você vender pra caramba, né? Minha cabeça, tá? Aí a venda falou, olha, pensando na jornada, tá? Jornada do cliente. A venda falou, olha, Dimitri,
Posso ser franco com você? Tem muito cliente que bate o olho e vê, e quando a gente fala assim, ó, essa peça aqui, ela é de design assinado, ela tem prêmio. Aí o cliente fala, não quero comprar. Não quero comprar porque eu vou ter medo de usar, porque é caro, é muito mais caro do que eu posso pagar. A gente tem que mudar também essa visão de que design gourmetiza as coisas, né? Tem muito, a gente não para pensar nisso, mas tem gente que acha que design gourmetiza. E tem designer que vende essa gourmetização. E a gente tem que pensar que às vezes a gente perde venda com isso, porque a pessoa fala assim, poxa, eu tenho coragem de comprar um móvel desse. Ah, ele é um ícone do design. Eu falo assim, meu filho, meu cachorro não faz xixi no lugar certo. Imagine ele fazendo xixi Esses num são ícone de design, entendeu? É complicado. Então, até a forma, assim, eu acho que a gente tem que fazer com que o design ele entre no dia a dia das pessoas, sabia? No cotidiano, seja uma coisa assim que faz parte, deixa a vida mais bonita, mas não fica com aquela coisa cheia de dedos, sabe? Aí não posso mexer, não posso sentar. E eu acredito muito nisso, sabe? E, mais uma vez, sai um pouco da nossa bolha para pensar no ponto de vista dos outros. Como o cliente percebe uma peça de design assinada. Eu nunca na minha vida parei para pensar que às vezes uma pessoa podia ter preconceito com a peça de design assinada. Eu sempre achei que era um argumento de venda que agregava valor. Nunca parei para pensar que poderia, em algumas ocasiões, poder ser gerar um efeito contrário. Pois é. Louco, né? Quem tocou nesse assunto da primeira vez que eu vi foi o Ronald Sasson. Ele falou sobre, Uhum, né, sobre esse mundo mágico que a gente cria em torno dos designers e que é um mercado muito seleto. E que às vezes o cara esquece que lá na ponta tem alguém que não se importa tanto com isso. Né? uhum, Aquela velha e boa história. A pessoa quer uma cadeira para sentar. Você tem que sentar bem, ela tem que ser bonita e ela tem que. E é o que eu falo sempre para os designers. Dos produtos de design dos entrevistados que eu tenho aqui, que eu conheço os produtos que eu já sentei ou utilizei, fica essa sensação, né? O designer tem que atrair o seu olhar e te convidar a usar para o que ele é. Estava falando isso com Alex, com Alex, não, com o menino do Estúdio Breve, né? Que ele desenhou uhum, um espremedor de laranja para fazer suco de cerâmica. Eu falei, o seu espremedor de laranja, a gente olha para ele e sabe que ele funciona, porque ele tem o formato daquele espremedor de cozinha safadinho de uhum, plástico que a gente usa na cozinha da gente normal, mas a gente olha uhum. para ele e fala assim, esse negócio vai funcionar para eu fazer meu suco de laranja. Você olha para o espremedor do Philip Stark e já fica assim, eu nunca vi esse negócio funcionando. Você tem a impressão de que aquilo espirra laranja para todo lado na hora de usar. É, mas é que tá. Essa é que é a questão, né? A gente entra numa discussão que eu acho maravilhosa, que é o espremedor do Philip Stark, ele é um ícone e gera muita discussão É um ícone, sobre, um sobre negócio a questão assim. da iconografia do design. A forma segue a função? Eu adoro fazer essa pergunta, né? Primeiro que a gente tem que perguntar, que função é essa? Estou falando de uma função prática, de uma função estética. Eu acredito que o design, a- ele faz com que a forma ela siga uma história. Eu vejo que, por exemplo, o que que faz uma cadeira medieval ser diferente? O que que faz com que uma cadeira medieval seja diferente de uma cadeira de aço, por exemplo, feita pelo Mies van der Rohe, por exemplo, né? Que faz uma cadeira moderna brasileira, uma cadeira do Bruno Fawkes, ser diferente de uma cadeira medieval. Cada cadeira dessa, ela representa como um objeto de antropologia. Se você pegar, por exemplo, uma cerâmica indígena, você consegue avaliar a partir dessa cerâmica vários traços daquela sociedade do passado, né? O mesmo você pode fazer com objetos de design. Então, uma cadeira medieval, ela vai retratar a forma, as tecnologias, os processos de fabricação daquela época. Ela vai refletir hábitos, ela vai refletir o que que era ser elegante, o que que era ser sofisticado, o que que era ser rico, o que que era ser pobre naquela época, o que que era ser mulher, o que que era ser homem naquela época, entendeu? Assim como uma cadeira contemporânea vai refletir
a mesma coisa. Uma cadeira, sei lá, do Bruno Falks vai refletir as tecnologias atuais, ela vai refletir o que é bom gosto hoje, ela vai refletir o que é ser moderno, o que é ser homem, o que é ser mulher. Ele vai refletir uma série de coisas. Nesse sentido, eu acredito que o designer, ele conta isso, ele faz uma síntese de mundo naquele objeto. Uma cápsula do tempo. Se você pega uma cadeira, mais uma vez lá do Bruno Falks, e se você pegasse essa cadeira e lançasse no espaço, e de repente ela pudesse voltar depois de 1000 anos, ela ia trazer tanta informação sobre a sociedade de hoje, e quem colocou essa informação toda, de maneira consciente ou inconsciente, foi o Bruno. A gente tem que ter noção do que a gente está dizendo. Quando o Philip Stark, por exemplo, desenhou aquele espremedor, aquilo era uma brincadeira, aquele era um manifesto sobre o design tem que ser funcional ou com design, de certa forma, não conta uma história, não faz uma provocação, entendeu? A diferença do design e a arte não é a questão que a arte comunica algo e o design não. Ambos comunicam, ambos têm uma capacidade de expressão absurda. A diferença é que, no caso da arte, a arte é inútil, no bom sentido da palavra. Ela só se presta a uma expressão pura, incrível, de vanguarda do artista. E o design, ele está preso, de certa forma, à função. Se o design faz uma cadeira que você não pode sentar, essa peça vira ou lixo ou obra de arte. Agora, se você senta, ela pode ter até uma comunicação maravilhosa, mas ela ainda é design. Agora, não quer dizer que, por ser design, ela não possa emocionar alguém. Ela pode emocionar, ela pode fazer alguém, sabe, refletir sobre algo bacana, ela pode contar uma história, ela pode refletir um tempo. Então, eu acho meio raso um pouco essa discussão de que o design tem que ser funcional. Para mim, hoje, no mercado que a gente vive, uma cadeira que, por exemplo, não é confortável, um móvel que não é confortável e tal, cara, as pessoas compram objetos para vários propósitos. Às vezes o propósito é gerar uma conversa. O espremedor do Flip Stack numa casa não vai ser necessariamente para espremer uma laranja, porque a pessoa às vezes vai comprar um suco pronto, em latinha, entendeu? Agora, vai ser fantástico para mostrar que essa pessoa é culta, para mostrar que essa pessoa está inteirada em design, entendeu? Que essa pessoa é vivida, sabe? Que essa pessoa tem uma experiência estética interessante, ela é culta, entendeu? Ou seja, a função dela é simbólica e ela é muito eficiente nesse sentido. Entendi, eu entendo o seu discurso, mas o que eu estou questionando aqui, por exemplo, é porque, e é lógico, existem vários nichos no mercado, e é o que você está falando, Uhum. você tem que saber para quem que você está fazendo. Isso. No momento que você vai ter que desenhar uma cadeira que seja para sentar mesmo, e uma hora que você vai ter que fazer uma cadeira que é escultórica, que às vezes não vai servir para sentar, vai servir para parar livros, né? Sim. Vai servir para. Somos Campana, aquela exposição Desconfortáveis, para mim, foi um divisor de águas do design brasileiro. Aquilo foi, entendeu? E não sou eu que digo isso. Eu vi um texto maravilhoso da revista acho que é Monobloco, né? Da Clarice Schneider. Incrível. Mostra como que, de certa maneira, essa exposição dos Campana, como eles criaram a cadeira desconfortável, eles abriram, tiraram as amarras que prendiam a gente de uma visão muito Bauhausiana de design, muito funcionalista, que ainda está em muitas academias e alguns júris de concursos de design nacionais. Então a gente tem que abrir um pouco o nosso espectro de possibilidades e ver que design ele é expressão também e que as funções são muito variadas. A gente vive num mundo muito complexo para você chegar e definir que um objeto ele serve para apenas um propósito. E na verdade os objetos não servem para um único propósito nunca. Nunca. Uma caneca, por exemplo, não serve só para você colocar chá. Se fosse só para isso, elas seriam iguais desde o primeiro momento que se inventou uma caneca. Se as canecas são diferentes ao longo da história, é porque ela não serve apenas para botar chá.
É porque elas têm que contar uma história, porque elas têm que representar individualidades, entendeu? E se elas vão funcionar mais ou menos, vai depender da tolerância de quem consome essa caneca com relação ao uso. Tem gente que se queima, mas quer ter uma caneca diferentona. Eu vou julgar essa pessoa, entendeu? Tá contando uma história que agrada ela, que satisfaz, e deixa ela feliz, entendeu? E a felicidade é complexa, é matizada, entendeu? A satisfação. Então, eu sou a favor de um design diversificado, matizado, entendeu? Que atende a diferentes propósitos. E não aquele design quadradão e duro, que é uma cega função. Eu acho chato isso. Se fosse assim, uma maioria dos nossos designs deveria ter parado no primeiro momento que você construiu um copo, uma cadeira, algum objeto que serve minimamente para um propósito prático. Que a gente não senta muito diferente do que a gente sentava 2.000 anos atrás. A gente não consome bebidas de uma forma muito diferente que a gente consumia 2.000 anos atrás, entendeu? Então eu acredito que os objetos mudam porque não é porque a necessidade funcional prática muda, é porque a nossa necessidade simbólica muda com o tempo, entendeu? O que a gente considera como belo, como luxo, muda com o tempo. Entendi. Falando em escalas agora de projeto, porque o teu escritório atende muito corporativo e grandes empresas, né? Vocês não Uhum. trabalham residencial, de certa forma, ou não? Muito pouco, muito pouco. A gente não trabalha muito com residencial. Fazemos alguns projetos residenciais, mas é muito pouquinho, bem pouco mesmo. Então, ia te, É per- outro time, entendeu? ia te perguntar nesse sentido, o que é mais difícil, lidar com corporação ou lidar com o cliente residencial, por exemplo? Lidar com cliente residencial é muito mais difícil. É E eu vou mesmo? explicar por quê. Quando um cliente, seja ele residencial ou comercial, ele te procura para fazer um projeto, né? Ele tem, obviamente, uma necessidade de retorno, né? Ele quer algo, ele quer um retorno daquele projeto, né? O payback desse projeto. Payback de uma casa, de um projeto de interiores para um cliente residencial, é a felicidade é intangível. A pessoa, às vezes, vai se sentir realizada com um rodapé muito particular, entendeu? Entra num nível de detalhe e uma coisa tão difusa, às vezes, que é mais difícil, entendeu? De você acertar os ponteiros ali. Tempo é muito maior para você, de fato, chegar nesse payback que é a felicidade. Quando você faz um projeto comercial, payback é o lucro, é o retorno. O gosto ele é pautado por uma entidade abstrata que chama-se público-alvo. Não é o gosto pessoal. O que que a pessoa quer? Ele quer ganhar dinheiro com aquele negócio. Ele tem uma ideia de um público-alvo, é uma entidade abstrata. Então a gente vai falar, olha, para esse público-alvo, essa linha estética funciona. Então a gente é muito bem sucedido nos nossos projetos, porque os nossos clientes lucram bastante, porque a gente acerta em cheio essas demandas, necessidades desse público-alvo. A gente pesquisa muito antes de fazer um projeto. Agora, no caso do residencial, são tantas idiosincrasias, é tão singular, é tão, assim, etéreo, sabe? Eu me lembro de pegar alguns projetos assim que a pessoa passava horas discutindo o rodapé, entendeu? Então, assim, é uma coisa... Tem gente que adora entrar nesse detalhe, entendeu? Mas eu acho que até o nome, né, Shock Design, tem a ver com uma coisa mais acelerada. Muito bom, muito boa definição, gostei. Muito boa. Eu queria mostrar agora algumas coisas que eu tirei do teu site de projetos Uhum. e que você fosse comentando, né? Eu Claro, vou claro. começar com o projeto comercial de vocês, que é esse bar aqui, dessas garrafas. Ah, tá, tá. A gente fez foi no primeiro bar, um projeto de design bem legal, assim, parece uma onda de garrafas, né? É, Projeto bem interessante que a gente desenvolveu. O primeiro bar, a gente fez um monte de coisa para eles. Esse foi uma parte do que a gente desenvolveu, que foi esse bar em formato de onda, né? Eles queriam entrar numa linha de drinks, eles eram muito especializados em cerveja. Então, a gente desenvolveu isso para ser, de fato, um chamariz
para que ele pudesse vender mais drinks, né? Então, em vez de fazer um barzinho qualquer, a gente fez um bar muito chamativo para poder chamar a atenção desse público-alvo que eles queriam atingir. Muito legal. Vou mostrar um produto de vocês agora, né, que acho que é mais recente, que é essa Que é a Adega Caixa. adega caixa, que estava na Casa Cor Brasília, né? Eu não lembro em A qual Adega ambiente. Caixa estava em 4 Casa Cor, né? Ela estava na Casa Cor São Paulo, Curitiba, Ribeirão Preto e Brasília. E essa adega Cacho, ela ganhou o IFE e ganhou ouro no IFE. Uma Olha, coisa é você ganhar o IFE, outra coisa é você ganhar o ouro no IFE, né? É simplesmente utensílio doméstico, o melhor utensílio doméstico, segundo o IFE, do mundo em 2021. Foi um projeto bem bacana e eu comento assim que foi um projeto simples, é um projeto que é uma chapa de aço. Ela tem um único processo de usinagem, ela é calandrada, então é uma única forma, entendeu? E você com essa chapinha de aço em formato de J, você muda lá as posições dela, faz a solda, cria uma estrutura modular, pronto. Você consegue atender vários perfis de ambiente. Você permite que uma pessoa numa casa pequena possa ter uma adega, uma pessoa que mora numa casa grande pode ter uma adega como essa, e a um preço acessível, entendeu? Uma tecnologia viável. Eu acho que é uma peça que você pode fabricar sem grandes dificuldades, entendeu? E eu acho que isso reflete um bom design. Fazendo um paralelo com gastronomia, entendeu? É muito fácil a pessoa cozinhar, por exemplo, filé mignon, fazer um bifinho de filé mignon na chapa assim, né? Agora, vai fazer, por exemplo, um bife bourguignon com músculo, entendeu? Fazer uma língua. É complicado. Você testa o chefe, não pela nobreza do ingrediente, entendeu? Mas pelo milagre que ele faz com com o que é pouca simples. coisa, com o que é simples, entendeu? Então, se você pensa que uma adega como essa, que tem uma única chapa, é uma única chapinha, são dois processos de fabricação, cria um objeto que o júri do IFE diz que é a melhor relação entre arte e função, cara, você pensa assim, design é isso, é você fazer o máximo um pouco, entendeu? É uma peça que é sustentável porque usa apenas metal, esse metal pode ser reaproveitável milhões de vezes. Essa peça ela é modular, ela segue a vida da pessoa como ela quiser, entendeu? E é Fácil de fabricar, barata se adquirir e ela entra em qualquer espaço, qualquer espaço. A gente lançou a versão dela agora para teto, a pedido de arquitetos, e a peça que causa estava na super, entendeu? Isso. cabeça. Esse é um restaurante em Brasília. E a gente fez essa adega nesse restaurante em Brasília, ela é climatizada, né? Isso para aqueles enochatos, porque tem muito enochato que olha essa adega e fala assim: ah, essa adega, né, não pode ficar exposta. Ah, meu filho, você bota essa adega onde você quiser. Se quiser botar essa adega numa uma cave fechada debaixo da terra, entendeu? Com temperatura você bota, mas é um apoio para o vinho. Se quiser botar na varanda, é problema seu, entendeu? Mas vamos lá, é um produto de impacto visual, entendeu? Com materiais baratos, processos simples e que ganhou o prêmio máximo do design mundial. Ou seja, não tem que complicar para você fazer alguma coisa de impacto, entendeu? Essa que é a dificuldade. Design que complica muito, entendeu? Ele não vai muito longe. Eu acho que o design tem que pensar em soluções simples e que funcionem, e que É, sejam muito comunicativas também. eu li num aplicativo que eu utilizo para fazer as minhas postagens, ele sempre lança uma frase de um, de um designer, alguma frase, enquanto ele está fazendo a renderização, né? E aí ele fala, tem uma das frases que é assim, o designer é sim, não e uau. Você tem que chegar no uau. Eu acho que o design wall é uma meta É o uau. defendida.
Esse fator uau, quando eu cheguei a dar aula na UNB de projeto de produto, né, por 2 anos. E eu sempre pedia para os alunos isso, assim, acho que falta aquele fator uau no projeto. É isso independente do público, entendeu? Se é um público de inovadores ou um público de massa, entendeu? Mesmo um público conservador, tem que ter uau. Tem que bater o olho e falar assim, quero, entendeu? Eu preciso disso. Tome a minha carteira, tome o meu dinheiro, eu quero esse produto. Ele tem que ser desejo. E criar isso é complicado. É por isso que é importante que a gente tenha, que a gente se alimente de boas informações de mercado. É por isso que é importante que a gente esteja olhando para o mundo. Uma coisa engraçada, eu acho que um design de produto, com foco em novelaria, ele tem que ter uma relação muito próxima com design de interiores e com arquitetos. Quando você projeta um produto no computador lá no SolidWorks, entendeu? Sem uma demanda real de espaço, fazendo, sei lá, uma cadeira. A cadeira é um produto que ele vai performar, não é se uma pessoa senta e está confortável. Isso é legal. Agora, ele vai performar se ele combinar numa mesa muito bacana. E se essa mesa, com esse conjunto de cadeiras, fica ali numa sala bacana, entendeu? Então, o design, ele não é uma peça que tem uma vida única sozinha. Ele só faz sentido quando ele tem uma função também de arquitetura, de decoração. Ele tem que humanizar um espaço, ele tem que humanizar um ambiente. Não é à toa que muitos designers que são brilhantes têm como primeira formação a arquitetura. Porque eu vejo muito, eu que estou no escritório de arquitetura, eu percebo claramente isso. A Adega Castro, ela foi um projeto que surgiu de uma necessidade arquitetônica, de design de exteriores. A gente precisava de uma adega, entendeu? O que a gente encontrou no mercado não atendia o que a gente precisava em termos simbólicos, em termos de comunicação. Mas era uma necessidade real. A gente tinha um local específico para colocar aquele produto. Então, a gente criou aquela peça por uma demanda real de arquitetura. Então, o design de produto, eu falo para todos os jovens designers que estão em formação, que querem entrar na área, que eles vivam a arquitetura. O design de produto que fica só no show de fábrica, ele corre um risco de criar uns elefantes brancos. Aquele produto assim que não orna em lugar nenhum, entendeu? Fazendo ainda um paralelo entre gastronomia e design, entendeu? É como se você trabalhasse como se um objeto de um produto, um móvel, uma adega, um carrinho de chá, entendeu? Fosse como um tempero, um ingrediente, entendeu? Que você vai utilizar e a casa é o prato final disso tudo, entendeu? Não existe uma cadeira que não possa ter uma existência linda numa casa, entendeu? Ela tem que ser um objeto que orne espaços, entendeu? Onde as pessoas vivam. E eu vejo que alguns designers trabalham objetos que parece que eles não conseguem interagir com mais nada. Justamente. Eles parecem que só funcionam se eles estiverem sozinhos numa galeria branca. Isso, para mim, é um problema, entendeu? Muitas indústrias, às vezes, sentem falta disso, né? Trabalho com designers que às vezes criam peças que não ornam. E aí você vai ver isso em venda. O arquiteto chega e ele fala: não vou comprar porque isso não cabe no meu projeto. Então, tem uma sintonia, saber as demandas de arquitetos, saber as demandas de design de exteriores é um passo importantíssimo para o desenvolvimento de um produto que vai performar comercialmente. Justamente. Bem lembrado. E já que a gente está falando de gastronomia, eu queria mostrar esse produto aqui, que é um produto de vocês que eu gosto muito. Ah, cara, eu adoro esse prato. Esse é o prato Lindíssimo. Flux. É um prato que a gente fez esse prato em Coreia. Ele é todo fabricado digitalmente, né? Ele é usinado. E esse prato ele surgiu. Estava conversando com um chefe de cozinha, estava falando sobre o restaurante e tal. É um chefe muito amigo meu. E, e ele queria um prato para uma salada de baby leaf, sabe? De folhinhas e tal. E aí eu pensei, cara, por que que a gente não faz um prato
como se ele tivesse um rio, sabe? Um canal assim, o molho pudesse vir por esse canal, uma coisa mais lúdica, sabe? Com tudo branco. Porque esse prato tem muito de Brasília também, né? Se você perceber bem, ele tem áreas vazias, assim, de respiro, né? E ele é tudo orgânico, assim. Acho que é um traço legal, assim, é uma forma de homenagear essa cidade sem mimetizar, que eu acho isso muito brega, mimetizar Niemeyer, entendeu? Você não está mimetizando, você está fazendo uma referência a algum ícone da cidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma leitura muito sutil, entendeu? Do modernismo que a gente vê em Brasília. Então, a gente desenvolveu esse prato que é como se fosse uma escultura. E é muito legal, tem um videozinho que a gente fez, você coloca um molho por esse canal, essa canaleta. Então ele vai escorrendo, então ele tem uma cinética, porque essa canaleta tem uma depressão, ela tem uma inclinação, entendeu? Então você vai colocando o molho e ela vai descendo. Então, até o ato de servir é uma experiência muito bacana, sabe? Você pode criar, por exemplo, uma barreirazinha, e aí você pode. A gente fez uma salada para esse prato, a gente botou uma gelatinazinha, e a pessoa. E o canal ficava com azeite. Então você quebrava essa pontezinha, né? Essa barrigazinha, e aí todo o molho escorria, entendeu? Para dentro do prato. Então, essas brincadeiras eu acho muito legal. Isso surge da intenção. Quem gosta de cozinhar, um projeto desse só surgiu porque a gente gosta de fazer restaurante, porque a gente gosta de cozinhar, entendeu? Porque a gente gosta de gastronomia e da experiência de se servir. Então foi um projetinho que a gente amou fazer. E ele é em Coreia. É Lincorion, Lincorion, É Lincorion. para um restaurante específico? Não, Não? a gente fez por conta. Esse projeto ele é completamente, de certa forma, autoral. E dá para fazer em porcelana? Dá para transportar para porcelana. Super para fazer em porcelana. A gente está vendo com uma indústria lá da Turquia para produzir ele em série agora, em porcelana, né? Ele é muito Então dá super para fazer. é Né? super bonito. É Eu queria fácil, entendeu? mostrar agora, porque é o que você estava falando sobre a questão Uhum. de expansão dessa linha que vocês estão desenvolvendo, né? Ou que vocês. Esse aqui já é uma linha que vocês tinham desenvolvido. Sim, é uma luminária que a gente desenvolveu, uma luminária que a gente desenvolveu para uma indústria aqui de Brasília, que ela tem uma unidade de fabricação na China, né? A luminária revoada. Ela segue um pouco desse princípio da adega também, da gente trabalhar o metal, mas com uma certa leveza, entendeu? Focando muito nos movimentos, né? É uma peça que ela traz uma sinuosidade de formas, né? É um lustre, assim, que fica muito bonito e, ao mesmo tempo, é uma peça simples, né? Ela partiu de uma necessidade, o fabricante ele tinha um tubinho com um LED na parte de baixo. Era muito simples, não tinha muito diferencial de mercado. Então, a gente propôs criar esses anéis, né, esses discos, pudessem girar, entendeu? E aí você pegava uma peça, uma luminária muito simplesinha e transformava ela num lustre com muito mais valor agregado, entendeu? E um processo de fabricação simples, Não tão entendeu? O é, que agregou demais valor. Você pega essa peça, custava, sei lá, uma peça que valia X, passou a valer 10x, entendeu? Só pelo design que a gente agregou. muito bacana. Eu queria mostrar agora essa mesa. É uma mesa, né? De jantar. É uma mesa de jantar. Essa mesa chama-se Mar Adentro. Essa mesa partiu um projeto que a gente fez, né? Tava com a Simone. A gente estava elaborando uma coleção para América Móveis. E no momento de desenhar a coleção, a Simone até perguntou assim: vamos olhar para as referências e tal. Eu falei, Simone, não vamos abrir site nenhum. Eu não quero olhar a internet, eu não quero olhar nada. O que eu quero é que a gente olhe para o nosso passado, nossa vida, para as memórias afetivas que a gente tem,
e a partir disso vamos construir alguma coisa que seja de fato singular. E aí, tanto eu quanto a Simone, a gente tem uma lembrança de infância ligada ao Nordeste. E eu morei anos em Alagoas. Estava lá agora, inclusive. Inclusive, muitas das referências que a gente utilizou nessa mesa são lá das praias de Ponta Verde, que são os currais de peixe. Simone adorava praia também, eu também sempre gostei de praia. E é engraçado que, quando era criança, a gente, né, eu seguia assim, até o farol, andando na maré baixa, seguindo os currais de peixe. Os currais de peixe são estruturas de madeira no meio do mar, que servem como labirintos para os peixes possam ficar presos quando a maré está alta. Eles entram nesses currais, né, nesse labirinto, e aí, quando a maré desce, eles ficam presos nesse labirinto. Então, é uma técnica de pesca muito ancestral. Os índios brasileiros, é bem antiga isso. Hoje, o que você tem são ruínas dessa técnica, né, centenária. E aí a gente pensou em trabalhar toda uma coleção inspirada no mar, inspirada nos currais de peixe, nas ondas. Então, essa mesa Mar Adentro tem a ver com isso, o próprio nome, né? Mar Adentro, aquelas caminhadas que se fazia nas marés baixas, né? Mar Adentro, em busca de conchas, de piscinas naturais, entendeu? Então, é uma peça que tem uma experiência, digamos assim, histórica e afetiva muito forte. E eu acredito que, como a gente tem muito essa coisa que eu te falei, né? Pinterest está invadindo tudo, entendeu? Está tudo ficando muito homogeneizado. Eu acredito que o design ele tem que, de certa forma, viver o mundo intensamente e trazer essa experiência de mundo para suas peças. Vou fazer mais uma alusão aqui à gastronomia. Estava um dia desse comendo um peixe de água doce, acho que era um tucunaré. Falei, porra, mas que peixe maravilhoso. Aí senti o gosto, assim, um gosto de rio. Aí pensei, cara, essa experiência desse sabor, ela só é incrível para mim porque eu tomava banho de rio na minha infância, adolescência, e isso era uma coisa que me lembra férias, que me lembra família, eu vivia tão intensamente isso, eu tenho tantas memórias, entendeu? Isso faz com que aquela experiência daquele peixe seja uma coisa incrível. Então, quando a gente desenvolve uma mesa, por exemplo, que traz um elemento natural de um curral de peixe, um elemento de uma praia e tal, mostra uma relação do criador, né, muito forte com o mundo. E eu acho que uma característica do designer, né, do criativo, é ter essa alta sensibilidade para o mundo. E ele não tem apenas essa sensibilidade para o mundo, ele tem a capacidade de sentir o mundo de uma maneira muito poética e linda, e ele comunica esse sentimento. Porque tem muita gente que sente essa beleza do mundo e não consegue comunicar. Mas o artista, o designer, o arquiteto, ele consegue comunicar uma viagem maravilhosa que ele fez num determinado projeto de interiores. Ele tem esse dom, esse talento de comunicar uma sensação, um sentimento, entendeu? Então, é muito importante, primeiro, encarar o mundo de peito aberto, de maneira sensível, honesta, e ter essa capacidade de maneira muito altruísta, muito generosa, compartilhar com o mundo toda essa experiência em projetos lindos, tá? De Muito bacana. arquitetura ou de design. Eu queria te mostrar essa. É o buffet da mesma linha, não é? É o buffet da mesma linha, né? Mesma linha mar adentro. A gente quis dar uma ideia de mar, de água, né? Usando a chapa de metal, né? Então, é uma peça bastante, digamos assim, escultórica também, né? Arquitetônica, de certa maneira. Eu tenho uma tara por bufês e aparadores, porque eles têm algo de predial. Para mim, sempre lembram. Você que morou em Brasília, né? Ele lembra sempre um pilotis, assim. Lembra sempre daqueles prédios da Asa Norte, sabe? Todo buffet, para mim, eu sempre desenho um, eu fico imaginando um prédio daqueles, sabe? E esse Parece tem uma uma. inspiração no mar, mas também tem inspiração no Copan, tem uma inspiração em vários prédios
de Brasília, de São Paulo, de Minas Gerais. Tem uma questão arquitetônica forte aí. É, e ao mesmo tempo é uma peça que quebra um pouco aquele visual quadradão que você vê em buffets e ao mesmo tempo mostra uma peça que ela é leve, ela é fluida, né? Mesmo sendo de metal, né? Então isso eu acho uma coisa bem bacana. Essa peça, esse detalhe do tampo saindo para fora é uma referência também às platimbanas do Nordeste, que eu acho bacana como algumas casinhas. Eu vejo muito isso em Alagoas. Lá você vai para Piranhas, você vai para Pão de Açúcar, Penedo, né? As casinhas têm uns formatos geométricos muito legais e é um caixotinho, é só a frente da casa que tem aquele formato geométrico diferente. E aí eu pensei, poxa, eu podia trazer isso pro móvel, porque você consegue criar esse visual mais orgânico, pelo menos na parte frontal, e o corpo do móvel, ele tem uma geometria que permite você guardar muita coisa, ou seja, você consegue unir função e estética, entendeu? De uma maneira muito harmoniosa. Muito bacana. E quebra e dá um movimento nas salas, né? Acaba dando um movimento, porque não fica aquele conjunto de Dá, mesas, cadeiras, o buffet quadradinho, como você estava falando, né? O armário. não, dá super, cara, dá bastante. Até porque a mesa, uma coisa que eu aprendi, assim, a mesa ela tem que ser um pouco mais. Como tem muito, geralmente, mesa com cadeira, eu acho que a mesa ela tem que ser um pouquinho mais sóbria, né? Aí você tem que fazer um contraponto. A traseira da cadeira é uma área muito bacana, muito pouco explorada por designers. O designer que explora a lateral da cadeira. Isso é doida, né? Ou a parte frontal. Não vê. Você pensando em decoração, a parte mais nobre de uma cadeira é a parte de trás dela. Aí você vai ver, vai compor e vai dar um baita do resultado na sala, né? Então, a traseira de uma cadeira é uma coisa muito bacana. O aparador ou o buffet para uma composição de sala é muito bacana. O lustre. Uma casa é como uma orquestra sinfônica, sabe? E você tem um instrumento de solo e você tem o contrabaixo, você tem os instrumentos de base, entendeu? Então, o designer ele tem que ter noção disso, de interiores ou design de produto. Ele tem que compor. Você não consegue trabalhar a decoração de uma casa apenas com móveis solistas, entendeu? Senão vai ficar um forrobodó, vai ficar uma coisa louca, você não vai ter, Adoro essa você palavra, tem que ter uma hierarquia, entendeu? adoro essa Então, palavra, assim, minha avó usava. oi? Forrobodó, minha avó usava essa palavra. Né, porque é família do Nordeste, né? Então, assim, por exemplo, uma peça muito solista, geralmente é um lustre, uma sala, entendeu? Para mesa de jantar, ou uma cadeira com uma traseira bacana, alguns aparadores, entendeu? Mesa de centro bacana, algumas poltronas, entendeu? Tem um perfil mais solista. Outros, de fato, têm que ser um pouco mais silenciosos. É importante também ter essa noção, ou seja, quando eu comecei a trabalhar, quando eu me associei a Simone, né, a gente começou a trabalhar junto, esse olhar da arquitetura foi fundamental, entendeu? Para essa união, quando a gente projeta, eu e Simone, é uma coisa muito interessante, porque, de fato, são formas de pensar que são quase antagônicas. O arquiteto ele cria o espaço. O design de produto ele ocupa o espaço. É yin e yang, entendeu? De certa maneira. Justamente. É por isso que a maioria dos arquitetos que quer se especializar em design de interiores acaba tendo que fazer um curso de design de interiores. Eu vi muito arquiteto Uhum. fazer isso, porque Sim, sim, eles não entendem essa escala, né, de certa forma. Sabe-se lá Deus, sim, mas eles não conseguem. E aí eu vi sim. muito arquiteto que queria se especializar nessa área, migrar e fazer cursos de design de interiores de curta duração, né? Porque naquela época você não tinha os cursos acadêmicos ainda, até porque a profissão foi reconhecida tem pouco tempo, né? Uhum. Foi formalizado o design de interiores tem pouco tempo. Uhum. Eu queria mostrar agora um sofá de vocês, que eu achei Uhum. super bonito. Esse sofá Brasilis, né? Ele foi desenvolvido para James e
E é um sofá multiuso, né? É um sofá que é como uma ilha na casa, né? Então ele tem um aparador embutido, ele tem uma mesinha lateral embutida com gaveta, e ele tem essa proposta de ser uma peça multiuso. Ele foi finalista do Salão Design, e é uma peça que a gente gosta, uma peça interessante, assim, uma peça que tem uma proposta bem bacana. Hoje, a maioria dos móveis que a gente percebe no mercado, especialmente sofás, bancos, escrivaninhas, tudo está indo para uma linha multiuso. Multiuso é uma palavra, assim, eu acho que ela vem a agregar bastante o linguajar de projeto, né, dos novos designers. As pessoas têm múltiplas necessidades, entendeu? Então, o móvel ele tem que satisfazer isso também, ele tem que ser versátil, né? E temos cada vez mais propostas disso. Você pode ver, a maioria dos sofás de hoje que você encontra, ele segue uma linha modular, uma linha que já vem integrada com uma mesa lateral, entendeu? As pessoas, elas demandam isso. E é engraçado, isso aqui é de 2019, esse projeto, né? Nem estava tão, assim, em voga essa pegada tão multifuncional no sofá. Hoje é uma coisa que já está super comum. Você vê muitas peças nessa direção. Bacanérrimo, muito bacana. Bom, eu queria não delongar mais tempo com você, porque a gente já está 1 hora e meia falando, a conversa Uhum. é boa e a coisa vai indo. E se deixar, Não, com certeza. Se deixar, a gente há extrapola umas as duas 4 horas horas do aí. Instagram que ele dá para mim. Uhum. Bom, eu queria que você fizesse o teu comercial agora, né? Dissesse onde que a gente Uhum. pode encontrar os teus produtos, né? As indústrias que estão comercializando os produtos que vocês fazem. Tá. Deixasse as suas redes sociais para a gente. Fizesse Uhum. o comercial agora, onde é que a gente acha Shop Design, é, como é que localiza, como é que chega. Beleza. Vamos lá. Instagram, Choque Design, né? Temos um site também, Choque Design. A gente é bem ansioso para facilitar a vida da pessoa, então sempre Choque Design, Instagram, site, LinkedIn também. Os nossos produtos estão em várias lojas no Brasil, né? Então, os produtos da América, a gente está em 12 estados. Para Da América. James, é os da América. Em São Paulo, você acha na Clame, por exemplo, né? Em Brasília, você acha na Quadra Interiores. Aí tem BH, tem Curitiba. A gente tem móveis na Breton também, né? Vocês A desenvolvem Breton tem um monte de loja, né? Breton, Brasil todo. E a gente tem móveis também com a James, né? A James, a gente tem a Adega Castro, mesas, carrinho de chá, a gente tem escrivaninha, a gente tem um monte de coisa com a James. E aí, cara, a James, no caso, tem loja pra caramba, assim. Ela atende muitas lojas, não é que ela tem loja própria, né? tem Mas tudo ela tem muitas lojas. visível Eu onde acho você vê. que é fácil de achar em qualquer lugar do Brasil um produto da Choque. Mas assim, quer procurar alguma coisa específica? Entre em contato no nosso Instagram, siga a gente, entendeu? Manda direct. A gente está super aberto a conversar com quem quiser, entendeu? Quem quiser adentrar mais em alguns temas de design, quem quiser falar um pouco mais, tirar alguma dúvida, entendeu? Pode ficar à vontade, acessando, né, o nosso Instagram, Choque Design. E a gente tem uma linha, assim, a gente fala muito do móvel, mas a gente tem uma linha muito bacana também na área de embalagem, a gente tem uma área muito bacana de brand, entendeu? Para grandes indústrias, a gente tem uma área muito legal de arquitetura comercial, sabe? Então, eu acredito que quem tiver interesse em se aprofundar mais, visite as nossas redes sociais e converse com a gente, é, seja pelo Instagram. No Instagram tem um número de WhatsApp que vocês podem também conversar com a gente. Então, a gente está super acessível.
O Kawasaki está deixando aqui parabéns pelos belos projetos, admiro muito seu trabalho. Obrigado por compartilhar sua visão e pensamentos de design. Obrigado. Então, não, a gente está, assim, sempre falando sobre design, sempre compartilhando a nossa visão, entendeu? E havendo novas oportunidades, a gente sempre comunica nas redes sociais. A gente acabou de dar uma palestra em Alagoas, uma turma grande. Eu adoro dar palestra presencial, entendeu? Então, Bom, a gente deu em Ribeirão Preto agora também. E ano que vem a gente vai fazer uma bateria de palestras e mini capacitações. Eu acho que vai ser muito bacana que a gente vai divulgar devidamente nas nossas redes sociais. muito legal. Manda para a gente que a gente publica aqui, dá uma Com certeza. reportagem. A gente publica primeiro e pergunta depois. Tá ótimo. Tá bom? Meu querido, Tá bom. agradecer demais você, a simpatia desde o primeiro contato, a disponibilidade. A gente sabe que o dia a dia do designer não é fácil, né? E hoje em dia Eu que agradeço vocês a estão, oportunidade maravilhosa. vocês estão em todos os lugares, né? Assim, é palestra, é consultoria, é design, então isso tudo demanda, e essa parte criativa demanda muitas horas, né? Para que isso seja feito, até que um produto saia do papel. Isso é uma coisa bem elaborada. A gente que trabalha com design sabe disso, né? As horas que você Sim, está sim. imaginando uma solução, às vezes o que é muito fácil depois dizer assim, isso é muito fácil de ser feito, qualquer um faz, né? Mas pensar essa primeira solução é mais difícil, né? E Com aí eu certeza. agradeço os designers que passam por aqui, esse timaço que eu tenho conseguido reunir, o seu área live é o 57º. Uhum, Em dezembro vamos fazer um ano de projeto. Torcemos muito, uhum. muito bacana. E eu acho que em breve a gente vai trazer mais coisa legal de vocês para cá, da Shop Design. Eu tenho esse carinho muito grande pelos profissionais de Brasília, gosto muito, Nossa, não, porque fui perfeito. A criado gente está nessa. lançando, só ano que vem, acho que vão ser quase 20 produtos novos. Então, é uma coisa que a gente tem que manter o papo atualizado, porque a coisa não para aqui, Manda para a gente vai estar sempre de tá olho bom? e publicando, tá bom? Tá No mais, ótimo. agradeço mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. O Acioli falou muito bem de você na live dele. Né? Ah, bacana, bacana. É um cara fantástico, a senhora. Eu gosto muito dele. Gosto Trabalho muito dele. incrível. Essa galera de Brasília, eu tenho um carinho especial assim, muito grande. Sempre que posso, trago os profissionais de Brasília para cá, para as pessoas verem outros profissionais fora do eixo Rio-São Paulo, né? Muita gente Sim, muito sim, motiva pelo Brasil e pelo mundo, né? sim. Obrigado. Beleza, Muito então. Eu que bem-vindo. agradeço. Você, a Choque Design e as meninas também, né? Sim, Mãe Marília. Obrigado. Namastê. Boa noite para você aí em Brasília. Boa noite. Pode desconectar aí. Obrigado. Abraço, Um meu querido. abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Conversei com Dimitri Lucics, da Shock Design, simpaticíssimo, super fera no assunto, lá de Brasília. Bom, amanhã a gente tem uma live especial com a Fabiana Queiroga, não percam, vai ser muito bacana. Fabiana é um super talento que tá no mercado, e a gente vai conversar com ela amanhã. Semana que vem tem Gustavo Bittencourt aqui para conversar com a gente sobre design, um dos maiores talentos nacionais do design brasileiro, vai estar aqui com a gente semana que vem. De dezembro é o nosso aniversário de um ano do site do projeto Área Live. Aguardo vocês, a gente vai ter muita entrevista bacana, e estamos já fechando as entrevistas do ano que vem, tá bom? Esse projeto é independente, autoral, e a gente conta com o like de vocês, a divulgação de vocês. Deixem comentários nas entrevistas, nas lives, assistam as lives que estão arquivadas. Essa é o Área Live 57, 57º, amanhã o 58º, e seguimos com esses talentos todos brasileiros por aqui. Obrigado, boa noite, obrigado pela audiência, você que acompanhou do começo até o final, obrigado por todo mundo que entrou, não deu para falar o nome de todo mundo, mas a gente agradece sempre, tá bom? Boa noite para vocês, até amanhã, e semana que vem a gente está de volta aqui com mais uma entrevista exclusiva.
Site Área, acesse, assista, ouça essa ideia. Não esqueça que agora a gente tem um podcast. Essa entrevista brevemente vai estar no podcast para você poder ouvir. Obrigado, boa noite, até amanhã. Site Área, acesse essa ideia. Obrigado.